Nosso estudo de hoje está baseado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falando para a gente. E Emmanuel comenta na lição 36, afirmação esclarecedora. Quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé, ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutar o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem um milagre nas mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em pregações de esperança e conforto. Todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornado de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto odeiam a cruz de espinho que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Mais uma chamada grave para todos nós. É fácil para cada um de nós a gente reconhecer a autoridade de Jesus. Isso aí qualquer pessoa com um pouco de bom senso vai pegar as escrituras, vai começar a fazer seu estudo, e se estiver fazendo de maneira imparcial, vai reconhecer ali um ser humano maravilhoso, né? A gente vai até dizer assim, não tem como disse Nicodemos, não ser um enviado especial, um enviado de Deus pelas coisas que ele fez. A gente consegue imaginar hoje, nos dias de hoje, alguém que nascesse no meio de uma condição dos mais pobres, dos mais humildes e de repente se tornasse aí uma referência nessa luta contra a desigualdade. Foi Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo, ele tem duas coisas para a gente trabalhar nesse texto de hoje. Uma, ele fala para a gente assim, nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não adianta somente o fato de você reconhecer a autoridade dele como a maioria de nós reconhece, independente da crença, da religião. Eu sei que tem muita gente que ainda desapontado com a postura religiosa de alguns, né, evitam até esse contato com Cristo, e é até compreensível, porque se alguém chega goela abaixo, vem falar comigo que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador, e na verdade o comportamento, os exemplos da pessoa não estão demonstrando o comportamento de alguém que é cristão, é normal a gente se decepcionar e falar, então eu quero ficar longe disso. O problema está no comportamento humano, não na figura do Cristo, mas é até compreensível. Isso acontece com certa frequência, sim. Mas ele vem dizer pra gente, não são todos aqueles que clamam Senhor, Senhor, que vão estar... Porque a fé é o quê? A fé é você ter a certeza, você começa a ler aquilo ali. Você vê o Evangelho, você sabe que você praticando aquele Evangelho, você está no caminho da felicidade, você vê, isso aqui é a verdade, isso aqui é um roteiro mais seguro e mais completo que a gente tem para a vida aqui na Terra e para a vida até em outros lugares por aí. Fora do nosso planeta, até como espírito, é roteiro seguro. Tá? Mas Jesus também falou uma outra coisa. Ele falou assim, sois deuses, tudo o que eu fiz vocês podem fazer e mais ainda, só depende de vocês. Mas depende de quê? Depende da vontade da gente. A vontade vai ser o quê? Primeiro, fazer o estudo. Quando a gente começa a fazer o estudo, a gente começa a fazer uma comparação com a nossa vida. Começa a ter o espelho. Então, peraí, eu vou pegar as bem-aventuranças. Aí na bem-aventurança eu vou encontrar lá, bem-aventurado aquele que é misericordioso. Perdoa. Eu perdoo? Não perdoo. Então não perdoo, estou desafinado. Tem que aprender de alguma maneira a perdoar. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, eu ainda sou explosivo.
ainda uso de maneira agressiva com as pessoas, estou desafinado. Eu vou percebendo que estou entrando no caminho da felicidade quando eu vou deixando esses costumes de lado. Bem-aventurados que são humildes, que era o pobre de espírito, era sinônimo de humildade. Eu estou trazendo qualquer traço de vaidade, de orgulho dentro de mim, estou fugindo desse preceito. Então a gente começa a identificar. A partir do momento que a gente identifica, a gente começa um trabalho que é muito individual mesmo. Cada um vai ter o seu. A gente pega na doutrina espírita, tem uma frase que fala assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. É interessante que eu costumo usar às vezes nos estudos que eu faço por aí, que às vezes você vê uma pessoa falando um palavrão no meio da rua. O palavrão é uma agressão. Existe agressão física, agressão verbal, agressão por pensamento. Mas se aquela pessoa que falou um palavrão, ele antes agredia fisicamente, agora ele está fazendo o esforço para se conter e só saiu o palavrão, ele está em progresso e às vezes até melhor do que muita gente que não fala palavrão e que está acomodado na vida, nem partiu ainda para o trabalho de conhecer ainda os próprios defeitos para começar a botar a vontade para se modificar. Né? Então o que acontece? O importante nesse movimento nosso é a gente todo dia estar estudando para cada dia a gente estar trazendo elementos para a nossa consciência poder cobrar a gente na hora certa, porque é a consciência que cobra. Você está prestes a fazer uma coisa errada e vem a voz da consciência. Peraí, você não estudou isso ontem? Você não falou sobre isso ontem? Você vai fazer? E aí a gente começa a se controlar um pouquinho mais e a gente começa a descobrir que não é mais a fase da gente ficar procurando Jesus só para trazer o pão para a gente ou para poder estar prestando uma cura, um alívio físico qualquer no determinado momento. Porque ele falava o tempo todo, vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. E deu o roteiro para a gente ser feliz. Então tem hora que até eu me cobro, eu fico, meu Deus, como é que eu ainda me permito esse tipo de pensamento, como é que eu ainda me permito esse tipo de comportamento, tendo os elementos que eu tenho aqui na minha mão hoje. Mas aí Emmanuel vem mostrar para a gente nessa lição, parece que é um comportamento comum no mundo que a gente vive. A gente fica muito admirado quando a gente vê as escrituras, aquela coisa muito bonita, mas deixou a gente um pouquinho sozinho, a gente começa a comentar as coisas cotidianas da vida. Teve uma oportunidade recente agora de sentar com amigos, todos eles cristãos de círculos diferentes, e de repente se falou no Cristo 20 minutos depois, foi se comentar uma situação de um criminoso, e o pessoal falou, tem mais é que morrer mesmo. Eu falei, peraí, você falou de Cristo ainda há pouco, agora você está falando que tem mais é que morrer mesmo? Peraí, deixa eu tentar entender isso aí. Quando deixa a gente entregue aos nossos pensamentos, principalmente esses pensamentos que são forjados pela mídia, pelo meio que a gente está vivendo, a gente vai ver, peraí, eu tenho que começar a identificar o que está contrário às ideias do Cristo e começar a ter o esforço da vontade. A vontade. Tem um livro maravilhoso chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito por um francês chamado Leon Denis, e que esse livro tem um capítulo falando da vontade, que é um capítulo maravilhoso. Fala assim, ó, as potências todas estão na nossa mão. Cabe a gente agora, não é querer trabalhar, como diz um companheiro lá de Juiz de Fora, muito querido, e falava assim, síndrome da perfeição imediata. Né? Não é isso. Eu vou reconhecer que, mesmo tendo conhecimento do Evangelho, o meu instinto ainda é agressivo, eu ainda tenho tendências ainda que eu tenho que controlar, eu não posso deixar essas tendências soltas o tempo todo. E quanto mais eu conseguir controlar essas tendências minhas, menos mal eu estou fazendo às pessoas. Então vale a pena, é um caminho bom. Agora, quando ele fala para a gente aqui, né, clamam por luz divina, entretanto receio abandonar as sombras. Ah, não, peraí, deixa aqui que eu gosto desse comportamento ainda. Eu quero continuar fazendo isso e isso. Ah, mas na hora, não, agora apertou o calo, eu vou pedir ajuda a Jesus. Então só pede a Jesus o tempo todo condições para você estar vivendo a vida material plenamente, os prazeres da vida. Mas buscar a vida eterna, como ele diz aqui, a compreensão, esse equilíbrio entre espírito e corpo. Vou respeitar o corpo, porque o corpo é o veículo do meu espírito, mas vou lembrar o tempo todo, eu não sou esse corpo, eu sou espírito. Daqui a pouco eu vou embora, vou deixar esse corpo, o que eu estou levando comigo? Qual é o patrimônio que eu estou levando dentro do meu coração? Porque o patrimônio que tem no coração é aquele que nem os ladrões nem as traças conseguem alcançar. Vamos parar para refletir nisso, porque o primeiro ouvido que está ouvindo é esse aqui, a chamada está sendo para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.